Se crês em Deus, se acreditas que Ele há de voltar, segue o caminho que Jesus nos veio ensinar, e então verás que a vida se pode tornar melhor. Deixar de pensar em mim e assim roubar tempo ao tempo para o adorar. Serei feliz e comigo será todo que cantar. Cantarei, cantarei o que Deus nos vai ensinar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta, e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à polpa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, no Evangelho de hoje, Jesus desafia-nos a passar à outra margem. Não é uma ordem, é antes a transmissão aos apóstolos do gosto pelo mar alto, a paixão por navegar, um coração cansado do desejo de metas distantes. Leio o relato da tempestade no lago e penso que toda a nossa existência se equipara à imagem de uma travessia. A travessia tem uma meta, mas não tem um termo. A meta está no passo seguinte. Uma travessia é dar início a um casamento, uma travessia é a vida que se abre diante de uma criança, a travessia é tentar restabelecer dilacerações, reencontrar pessoas, vencer medos. E há muito medo ao longo da travessia, mas medos até justificados.
Demasiadas vezes, porém, a religião ficou reduzida a uma organização do medo. Em muitos sobrevive apenas por medo ou por sentimentos de culpa, conduzindo ao absurdo de que os mais devotos costumam até ser os mais medrosos. Ora, o verdadeiro Deus, porém, não quer entrar nesse jogo. Ele mesmo diz: por que tendes tanto medo? Por que estáis tão assustados? Ele perguntou isso aos apóstolos e também pergunta a cada um de nós. Jesus ensina-nos a enfrentar o medo. Por 365 vezes ouvimos ressoar na Bíblia: não temais. Palavra de Deus, de anjos, de profetas, pão para cada dia do ano. Cá está, 365 dias do ano, o Senhor diz-nos: não temais. É como se fossem os bons dias de Deus. A única coisa que vence o medo é a fé. Se repararmos, Jesus diz-nos e vai nos dizer no próximo domingo: tende fé, tende confiança. Não a religião, não é a religião que nos dá isto, é a fé. Deus e o medo competem entre si. O medo faz nascer a religião, não a fé. Estar no seu refúgio com santinhos, crucifixos, bíblias, será que isso é sinal de fé ou de medo? Quando é que é religião e quando é que é fé? A religião é quando fazes Deus à tua medida, mas a fé é quando te fazes a ti à medida de Deus. Ora, Jesus é interpelado pelos seus discípulos: não te importas que pereçamos, ó Mestre? A resposta é sem palavras, mas tem a voz forte dos gestos. Eu importo-me contigo, importo-me com a tua vida, tu és importante. Importam-me as aves do céu e tu vales mais do que muitos passarinhos, diz-nos Jesus em determinado ponto do Evangelho. E noutra parte diz-nos: importam-me os lírios do campo e vós sois mais belos do que todas as flores. Tu importas-me, a ponto de eu ter contado os cabelos da tua cabeça e todo o medo que trazes no teu coração. E estou aqui a fazer margem e limite do teu medo. Encontrar-me-ás dentro dele, no reflexo mais profundo das tuas lágrimas. Na verdade, Deus está presente. Faz-se margem no meu medo. Quando, tal como os discípulos, tu não te rendes, mas continuas a remar e a lutar com as mãos do timão, os olhos a perscrutar para lá do barco e pões em ação tudo o que sabes, tudo o que podes, então encontras Deus no coração da tempestade. E porquê? Porque Deus importa-se com a tua vida. É nisso que cada um de nós se apoia. No Senhor que repete: eu importo-me contigo. E a isso nos agarramos como uma criança que consegue dormir no meio da tempestade, porque está ao colo da sua mãe. Como um marinheiro que contrapõe à tempestade e ao medo toda a sua força. E a par da força e do medo, contrapõe à tempestade um grãozinho de fé no amor do Pai, também presente no coração tenebroso da mais dura tempestade. Por isso, caros amigos, Deus importa-se comigo, contigo, com cada um de nós. É tão fácil ter um ataque de pânico. Ficamos sem ar, não conseguimos mexer as pernas, os braços tremem. Tudo à nossa volta é escuridão. Há um frio estranho que se apodera de todo o nosso corpo e sentimos que o fim está próximo. A morte vem e leva-nos. Estamos na outra margem. Estarei preparado? Vivi tanto tempo a pensar em mim e em tudo o que quero para mim. Apercebo-me que me afastei de Deus e que esta tormenta que me envolve é a sua ausência. A tempestade avizinha-se. Os meus olhos fecham-se e o som que me chega aos ouvidos não me engana. Tenho medo. E agora busco a presença daquele que abandonei. Acuso-o de me ter abandonado neste mundo calculista e sem fé. Grito do fundo da minha alma: Mestre,
Não te importas que pereçamos? Hoje, no 12º domingo do tempo comum do ano B, São Marcos relata o maravilhoso momento em que o Mestre, na proa da barca, na travessia para a outra margem, acalma a tempestade e fala ao mar e aos ventos: cala-te e está quieto. Jesus, Mestre, fala comigo. No abismo do meu incessante existir, o silêncio das trevas assusta-me e a confusão das cores do dia a dia leva-me para longe da tua boa nova. Sinto que a tua questão, ainda não tendes fé, penetra o meu peito como bactéria rara que fere e mata em escassos minutos. Na verdade, sei que a minha fé é tão vã e oca como a dos discípulos, porque continuo a interrogar-me: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O Criador permanece pacientemente a responder às nossas dúvidas e anseios. Não olhes para o mar com o olhar abstrato do poeta, nem com o olhar econômico do pescador. Olha para o mar de forma apaixonada. É o Senhor da vida quem comanda as suas ondas e marés. Não sintas o vento como uma pressão atmosférica, nem como uma simples deslocação de ar. Ele sussurra-te ao ouvido as palavras belas e fortes que Deus lhe ordenou. E ainda assim, sentes que o Pai te abandonou? Que cada um de nós queira morrer para este mundo e ressuscitar para uma fé verdadeira em Cristo. Não podemos cair na tentação de sentir o abandono de Deus, nosso Pai. Não tenhas medo. Respira fundo. Enche o peito de ar. E tem fé.